mudança, por uma transformação? O que é um mundo de regeneração, que é o próximo passo do nosso planeta Terra? E o que Jesus espera de nós? Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa dentro desse tema, Mensagem de Ano Novo. E para abordar sobre Mensagem de Ano Novo, hoje aqui junto conosco a nossa convidada, a nossa amiga, a presidente da Liga Espírita Pelotense e palestrante espírita, Fernanda Farias. E desde já convidamos a você, amigo e amigo ouvinte, para acessar a nossa página no Facebook do Terceiro Milênio. Basta só acessar a página do Terceiro Milênio que você estará assistindo esta entrevista ao vivo e a cores. E desde já convidamos também você, internauta, que nos deixe a sua mensagem, deixe a sua like lá na página do Terceiro Milênio, nessa entrevista. Lembrando que a sua mensagem sempre nos traz aquela alegria, aquele entusiasmo, nos dá aquela energia para que a gente possa continuar na nossa missão. E a gente também comunica que o programa está sendo transmitido via internet para Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Mensagem de Ano Novo. Este baita tema nós teremos conversando a partir de agora com a nossa convidada, com a nossa amiga, a presidente da Liga Espírita Pelotense, Fernanda Farias. Fernanda, que alegria, satisfação te receber novamente aqui no programa Terceiro Milênio, nos estúdios da Rádio Tupãnci. Seja bem-vinda. Uma boa tarde a todos, é com muito prazer que estou aqui com vocês, mais um programa nesse penúltimo dia do ano, né? E é muito feliz em falar desta questão do ano que vai entrar, do ano que nós estamos saindo dos nossos aprendizados. E como passa depressa, né? Passa bem depressa. É que nós estamos muito ocupados. Graças a Deus, né? Muitas pessoas ocupadas com coisas boas. Sim, né? sim. Parou bem, né? Aí o tempo voa, né? Então, Fernanda, mais um ano que se termina e outro que se inicia. Que tipo de reflexão que devemos fazer do ano de 2021? E como muito bem ainda falou, estamos no penúltimo, não é o último dia do ano. Mas é o penúltimo. No penúltimo. Que tipo de reflexão que devemos fazer? Olha, a reflexão eu acho que resumiria em empatia, resiliência e metanoia. Não é coisa de louco, viu? A empatia é se colocar no lugar do outro. É ver que há pessoas que estão à tua frente melhor do que tu está, mas que tem pessoas que estão atrás de ti em situação muito mais difícil que a tua. Então é ajudar as pessoas, sabendo que tu sofre, mas que tu sofre porque causa. A doutrina espírita nos dá esse esclarecimento, por que nós sofremos, por que daqueles momentos que nós temos de felicidade. Então a doutrina espírita é rica nisso. Então essa empatia nós temos que ter, não acharmos que somos as pessoas que mais sofrem do mundo. Que até mesmo as pessoas que cometem suicídio, para elas verem que outras pessoas também têm a depressão, outras pessoas estão sofrendo, outras pessoas estão lutando e buscando ajuda em vez de se suicidar. Então eu resumiria que este ano de 2021 a gente teve bastante questão da empatia. As pessoas foram se esclarecendo e entendendo o porquê do sofrer e também que não estão só, porque não pode se dizer que nenhuma pessoa goze de completa felicidade neste mundo, porque nós não estamos ainda no mundo perfeito, nem somos um espírito perfeito, como foi modelo nosso Jesus. A resiliência é porque todos nós passamos por dificuldade, mas temos a capacidade de ir para frente, de juntar as pecinhas, os caquinhos, como a gente diz, e continuar lutando. Isso é muito importante, que eu acho que ficou bem claro esse ano, a questão da resiliência, que nós todos passamos por perdas de pessoas familiares ou de amigos com essa pandemia ou de qualquer outra doença. Sempre passamos por dificuldade financeira, perda de emprego, fome, etc. Isso não é novo. O mundo ainda do nosso planeta, que ainda é de provas e expiações, passa por isso. Mas a resiliência está nisso aí. Nós continuamos lutando. Nós vemos essas campanhas de Natal, Ano Novo do alimento, lá na Mansão do Caminho as pessoas, os artistas doando o seu tempo e para ajudar na campanha da fome permanente, né, o rancho permanente que lá na Mansão do Caminho. Aqui na nossa própria cidade nós vamos encontrar pessoas que são resilientes, que apesar de tudo que as pessoas estão passando, elas continuam acreditando
no bom, no bem que é feito. Apesar de muitas vezes nós termos na televisão tanta negatividade, a gente sabe que algo de positivo sempre tem. É que o bem não aparece tanto quanto o mal, né? Porque nós parece, por incrível que pareça, nós alimentamos isso, porque nós gostamos mais de falar das coisas más do que as coisas boas. As coisas más em nossa vida nós não esquecemos. Passa-se anos, nós sabemos lembrar ela. E as coisas boas, os momentos felizes que a gente tem com a família, com os amigos, com tudo que a gente faz, a gente esquece com muita facilidade. E essa palavra que parece estranha, metanoia, ela quer dizer que é uma mudança de caráter. Ou seja, nós fazemos uma transformação espiritual, uma renovação íntima. Então eu acho que dado essas provas que nós estamos passando com relação à pandemia, ela vem nos mostrar que cada vez mais as pessoas começaram a ter essa transformação, voltar-se mais para Deus. Somente quando tem uma pandemia como essa, que os países esqueceram seus orgulhos e se juntaram mesmo com seus inimigos, entre aspas, que eles consideram inimigo, que não deveriam considerar, porque Deus é o nosso Criador. Deus é Pai, então todos são irmãos. Então nós não poderíamos ter essa questão do inimigo. Mas mesmo assim, com a pandemia, todo mundo teve que parar. Teve que aceitar a ajuda daquele que eu não gosto, daquele que eu gosto, não interessa. Porque todos se voltaram com o objetivo das vacinas, de aliviar essa dor, né, essa doença que foi bastante grave, e assim como tantas outras. Então, isso é um dos aspectos que a gente viu, essa transformação espiritual, uma renovação íntima. Muitas pessoas conseguiram ver, né, a necessidade de mudança, que por mais que tu tivesse bens materiais, dinheiro e tudo, tu não conseguia usufruir durante esse tempo, a não ser para ajudar alguém, mas para dizer assim, eu vou para o lado de lá, eu vou para o lado de cá, não podia se ir, porque se estava voltado para ficar em casa. E isso também foi uma das coisas que a pandemia nos ensinou, no ano de 2021 também, que a gente teve que ir para o lar, para a família. Quando eu estou descontente na minha casa, qualquer coisa, para não brigar ou não bater boca, eu saio e bato a porta. É muito fácil. Aí eu volto, esfrio a cabeça. E agora não. A família teve que ficar em casa. Pais, filhos, todos aqueles que formam a família e até os da consanguinidade tiveram que ficar em suas casas. Não podiam se visitar só pela internet, né? Graças a Deus a gente tem esse mecanismo. Então este recolhimento para os lares fez as pessoas refletirem e fazerem mudanças em sua vida. Que realmente as famílias possam ter aprendido a questão da lição. Ainda ontem, nos 120 anos do União, o Alberto Almeida falava dessa questão de que a pandemia ajudou que as pessoas começassem a voltar-se para a sua família, que é onde é a célula máter da sociedade. Se a sociedade está doente, é porque a família está doente. Porque as pessoas não vivem isoladas. A primeira base de contato que uma criança vai ter é a família. Seja pai, seja mãe, seja avó, seja tio, seja quem constitua aquela casa. Então é ali. E se ali é um ambiente doente, a sociedade também vai refletir essas doenças, como nós temos visto os desacerbos que ocorrem, ainda onde ele falava da questão da arte, como é que o pessoal, por ignorância, acredito, eu até ele falava isso, a ignorância que fizeram de Jesus, né, colocaram Jesus, vulgarizaram a imagem do mestre em peças de teatro, em filmes e até no nosso carnaval, a última vez que teve. Então são pessoas que eu considero, como ele disse, são pessoas que ainda não conseguiram despertar para a grande missão que é que o mestre Jesus viu. Eu acho que dá bem para a gente refletir muito sobre essa questão. E como tu nos colocou esses três fatores, né? A empatia, a resiliência e a metanoia, né? Metanoia. Eu até fiquei, quando eu vi essa palavra, quando eu estava estudando, eu fui procurar bem o que era. Dizia ali no local, mas eu digo, será que isso está certo? Aí eu fui procurar. Aí no
no dicionário dizia realmente que é isso aí, é essa mudança, é a reforma, tão chamada reforma íntima. Só que tá com o nome mais sofisticado, eu digo, amanhã eu vou lá, mas eu me cuidando, né? Vai que eu digo a palavra errada aí, porque é tão complexo. Claro. Mas nada mais é do que a reforma interior, a reforma da nossa consciência que se faz e se fez grande necessidade, a reforma inclusive de comportamento, porque nós tivemos que abraçar a tecnologia, sem saber, muitos de nós, né? Não é como esses guri novos que nem o Wagner, que tem facilidade, e outros. Nós tivemos que sair daquela zona de conforto. Isso é uma grande reflexão, que essa pandemia, que a gente só vê o lado negativo, mas ela tem as considerações necessárias, infelizmente ocorre porque o homem ainda promove isso aí, vamos dizer assim, por causa do seu orgulho e do seu egoísmo. Então, chegou nessa hora, como eu disse no início, tiveram que parar, tiveram que esquecer quem era inimigo de quem, num bem maior e comum para todo mundo. Mesmo que seja por orgulho e egoísmo, eu vou me juntar com fulano para, de uma vez, achar cura, para eu continuar querendo que a minha nação seja a supremacia sobre as outras. Mas muitas pessoas já mudaram essa mentalidade, vendo que nós precisamos um dos outros e, acima de tudo, precisamos de Deus. Estávamos à deriva. Então, Jesus assumiu este barco para nos conduzir a um porto seguro que é Deus, que é nosso Criador. Então, nós não podemos ter para com essas pessoas raiva, ódio, tentarmos superar isso, porque se nós dissemos que amamos a Deus sobre todas as coisas, na profundidade que é esse dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, as pessoas se odeiam a si próprio. Gostariam de ser outra coisa, outra pessoa, ter outra vida e não sabem que muitas vezes essas pessoas que a gente inveja, é aquilo que a gente estava colocando, né? Elas também sofrem. Aparentemente a gente não conhece, não vive com ela, não sabe. Claro. Mas são pessoas que muitas vezes têm tudo materialmente, mas não têm paz espiritual. Perfeito. Fernanda, todas as vezes que nós chegamos ao término de um ano, né, já começa algumas previsões. Né, e este ano também não é diferente, já começaram as previsões para o ano vindouro, no caso para o ano de 2022. Isso. Já estão sendo muitas vezes até muito exploradas também pela mídia. A mídia aproveita porque também vende, né, da mídia, né, e as pessoas gostam também do sobrenatural. Sim. Né, as pessoas gostam, não vamos generalizar, mas as pessoas gostam do sobrenatural. Né? O que o Espiritismo nos diz sobre as previsões, sempre seja para o ano vindouro ou as próprias previsões sobre a vida de alguém, sobre o teu futuro? Isso. No livro dos Espíritos nos fala que existe algumas previsões mas são hoje previsões que tu pode considerar por um matemático, por um cientista, que eles fazem previsões como é que vai ser o tempo, né? Quanto tempo daqui a pouco não vai chover ou vai chover para a agricultura. Essas previsões são as previsões mais exatas. O resto, com todo respeito, a doutrina espírita nos coloca que se eu sei o que vai acontecer com fulano daqui a um certo tempo, onde está o livre-arbítrio dele? Porque nós não teríamos livre-arbítrio. Por exemplo, a pessoa que fuma, ela sabe o futuro dela? Sabe. Porque no presente ela está fumando. Ou eu vou viver muito, como uma amiga minha dizia, e meus parentes tudo fumaram, ela está com 90 e tantos anos, mas está com entupimento e veio aqui, veio ali, coisa. E eu dizia para ela, mas olha aí, tu já está sofrendo. Ela disse, mas meus parentes morreram velho e fumando. E aí ela me disse assim, eu vou morrer, mas eu gosto de fumar. Eu digo, pois mas tu tá sofrendo, não tá? Sim, eu tenho os comprometimentos. Ela ficava todos os vasos comprometidos. Então, ela já estava sabendo o futuro dela. E eu digo, e para a pessoa que não é espírita, pode ser como ela fez. Não tem problema, vou sofrendo, mas vou fumando. Mas para nós que conhecemos que a vida continua, que nós vamos voltar pela reencarnação, o que vai ser do fumante? Da pessoa que bebe, dos vícios físicos e até dos vícios morais, né? Como é que vai ser o meu futuro se eu continuar orgulhosa e egoísta? Eu vou responder pela lei de causa e efeito.
E as pessoas que não acreditam na vida após a morte, igual, muitas vezes já vão tendo câncer, já vão tendo isso, já vão tendo aquilo, né? Como muita gente conhece, pessoas que fumam e que agora teve câncer, e aí foi pior a situação de que quem não fumava e bebia, né? A raiva, a cólera que destrói o coração e tudo mais. Então, o que o Espiritismo nos diz da previsão? Não precisa nos dizer nada. Nós podemos dizer a nós mesmos. E sobre o passado também. Não preciso pedir que alguém leia a minha mão, coisa parecida para me dizer o meu passado. Porque as nossas tendências, más tendências que temos que vencer, é do passado. As nossas coisas boas que temos que melhorar, aperfeiçoar. E eu me lembro muito quando o Raul Teixeira teve em Pelotas, lá na casa do Marivan. E eu dizia conversando com ele, eu dizia, Raul, eu tenho uma vontade imensa de saber por que eu tenho tanto medo de altura, tipo Sacada, tipo a ponte aquela de Porto Alegre, era um horror, eu suava, parecia que eu ia morrer. E ele disse, Fernanda, tu não precisa fazer terapia de vida passada. E eu digo, tu acha que não? Não, simplesmente assim, ó, se tu tem medo de altura, ou tu te suicidou, ou tu caiu, ou alguém te empurrou, o que não interessa. Tu tem que tentar superar. Não que a gente não deva procurar um médico, nada disso. Ele comentou comigo que eu não deveria fazer uma terapia de vida passada, mas não quer dizer que eu não fosse tentar superar isso. E eu me lembro que eu ria com ele, que eu disse que nem tem sacada eu boto. Ele disse assim, eu digo, da minha cunhada tem sacada, e eu tinha um sonho de ter apartamento de sacada, mas eu não me animo, porque eu não ia naquela sacada. Ele disse assim, faz o seguinte, tu bota um pé e o outro dentro. Um dia tu bota de novo o pé e o outro dentro. Daqui um pouco tu bota os dois e te agarra na porta. Ele disse tudo isso pra mim. Te agarra na porta. Aí outro dia tu deixa uma mão na porta e outra fora da porta. Bom, resumidamente, eu hoje moro em apartamento, há 27 anos que eu moro em apartamento com sacada. Passou aquele medo? Passou. E eu não precisei saber do passado nem do futuro. Sim. Então, diz que se nós tivéssemos tudo certinho para o futuro, nós não teríamos que usar o livre-arbítrio, não seríamos construtores das nossas obras, né? Então, claro que a gente sabe que nós já tivemos um programa sobre premonições, previsões, que às vezes tem, mas hoje já é muito mais raro acontecer. Então, principalmente com relação à vida dos outros. Até quando aquela moça morreu no avião, não me lembro o nome dela, a cantora aquela, que morreu há pouco tempo com 26 anos. Marília Mendonça. Marília Mendonça. Nossa, uma pastora dizendo que tinha dito que ela ia morrer porque ela cantava essas músicas de sofrência. E que já tinha avisado outro sertanejo que também ia morrer, uma pastora, porque ela diz que os ministros, que elas chamam de espíritos, sei lá, que ela via, que diz que elas iam morrer porque faziam esse tipo de música. Agora, tu vê que choque isso para quem gostava das músicas, que choque para a própria família. Então vai dizer que a filha era uma pecadora e, no entanto, não se sabe, pelo que dizem, tinha uma vida muito boa, muito dentro dos padrões de pessoa, né? Que ninguém é perfeito. E ajudava então, por isso, ajudava. Por isso que nós temos que ter cuidado com essa história de querer saber o futuro. Tem um ditado velho que a minha avó dizia, futuro a Deus pertence. Ou seja, nós vamos formar o futuro. Porque dependendo do teu livre-arbítrio, tu já tem as tuas escolhas, aquilo que eu estava citando. Eu sei que se eu continuar orgulhosa, mentirosa, raivosa, querer ser melhor que os outros, eu vou um dia estar na condição de inferioridade em relação aos outros. Como muitos espíritos desencarnam, chegam lá do outro lado, eram rainha, eram reis, tinham títulos, carros, tudo. E chegam lá, não tem nada. Não levaram nada. Eles ainda contam com a caridade das pessoas que por algum dia tu fez para alguém, mesmo que foi de brincadeira, como no caso do Dom Luiz, que fazia aquilo para mostrar que era caridoso, mas ele não tinha muita afinidade, até fugia do espírito. E ela que orou por ele, só ela e a mãe dele. Foi. Para vocês verem como a gente não é superior a ninguém. A gente pode estar superior a alguém em cargos, óbvio. Presidente, secretário, cada um tem as suas funções. Mas não em moralidade. Né? Muitas vezes uma pessoa mais simples, até
até com poucos recursos, ela tem uma grande sabedoria. Eu nunca me esqueço que nós estávamos num encontro aqui em Pelotas, da Regional Dona Conceição, e nós estávamos num grupo onde havia uma senhora bem, assim, não, ela não era pobre, ela era humilde mesmo. Ela não sabia ler, não sabia escrever, mas, portanto, ela é uma pessoa que falava com sabedoria. E nós, que era muito inteligente, que era tudo, ficamos presos numa pergunta que ela nos deu a resposta, assim, com a maior das calmas, a maior da simplicidade, e disse tudo aquilo que nós estávamos horas discutindo para ver qual é a resposta que ia do grupo, e não chegava a uma conclusão exata como ela disse. E ela não sabia ler e ela não sabia escrever. Mas ela era dotada dessa sabedoria. Então, como é que ela tinha sabedoria? Claro que ela trouxe na sua bagagem. Claro. Qual era o futuro daquela mulher? O futuro dela estava traçado pela sabedoria que ela tinha. Sim. Pela humildade que ela tinha. E não tinha vergonha de dizer que não sabia ler nem escrever. Ou seja, hoje nós já somos então reflexo do que fomos no passado. Sim. E no amanhã, nós já estamos plantando hoje. Sim. O que seremos no amanhã. Seremos no amanhã. Então não precisamos muitas vezes de alguém fazer revelação que o que vai ser de nós amanhã, o que nós estivermos plantando no presente. Inclusive a criança, tu vê que a criança começa num período da existência dela maiorzinho, já mostrará suas tendências, que a gente tem que procurar corrigir. A mesma coisa nós sabemos aonde é que está o nosso dodói. Eu, pelo menos, sei onde é que está o meu. Sou muito braba, às vezes orgulhosa, e aí vai embora, né? Então... Perfeito. Fernanda, estamos assim acompanhando uma série de transformações, tanto na área humana, na área social, política, econômica e também na área religiosa. Como também essas mudanças estão na atmosfera física. Aí te pergunto, a Terra ela passa por um momento de transformação, por um momento de transição? Nós estamos passando por esse momento? Sim, nós chamamos a transição planetária. A Terra, é inegável que ela está no campo tecnológico bem avançado. Tá. Nós conseguimos, e as pessoas até desconfiam, por exemplo, da vacina, voltando à vacina, porque foi muito rápido. Mas a tecnologia, com relação a 100 anos atrás, que teve a crise da gripe espanhola, que durou mais tempo, e que talvez em conta vai até ter devastado, mas com relação à população tem que se manter a proporção daquela época, mais difícil. Hoje nós temos um grande avanço tecnológico, mas o que falta? O avanço moral. É o anjo, é aquele anjo das asas, que a asa da tecnologia está lá em cima. E a asa da moral está lá embaixo. Então todo o planeta passa por essa transformação. Foi assim com Capela, com os outros, passou de provas e expiações. Então é isso aí que acontece. Está ocorrendo a transição planetária. É chegado os tempos. Jesus já falava naquela época e não é de agora, porque ele já dizia, meu reino não é deste mundo, mas é neste mundo que nós vamos construir o reino lá. Então a Terra está sofrendo uma grande transformação. Em termos de tecnologia, ela avançou assim consideravelmente, tanto que nos permitiu nessa pandemia nós mantermos as atividades, que as pessoas ficaram no início enlouquecidas, o que vai ser da gente com a casa espírita fechada, como se a gente fosse espírita só dentro da casa. É verdade. Quando nós trabalhamos, a coisa boa seria, né? Porque a gente vai lá, trabalha 1 hora, um dia e está livre. Então o resto tudo eu estou purificada. E a gente sabe que não é assim. O templo está dentro do teu coração. Independente de estarmos na casa espírita, claro que lá tem o salvaguarda de muitas coisas boas, mas nós somos espíritas e médiuns 24 horas. Então, a tecnologia nos ajudou muito com essa pandemia de levar consolo, porque as pessoas ficaram isoladas, apavoradas, com medo, muitas a gente sabe que tiveram depressões, suicídio, e os médicos também estavam atendendo online, justamente porque essas pessoas precisavam, neste momento, de que alguém os amparasse, alguém que conversasse, o atendimento fraterno da Casa Espírita estava feito online. Então, quer dizer, isso tudo foi muito bom. A tecnologia ajudou muito nisso, mas a Terra está na transição planetária. Pelas obras do Divaldo, nós vamos ver, se encaminhando para essa transformação. E essa transformação tem que ser do homem, de todos nós, encarnados e desencarnados.
O planeta está modificando isso. A tecnologia está avançando para que o planeta fique com uma tecnologia de acordo com a moral das pessoas. Então a tecnologia avançou e a moral não. Ainda a tecnologia, os conhecimentos são usados para poucos. Em benefício de poucos, por causa do ganho financeiro, pela ganância material. Então o que falta? Nós fazermos que a asa da moral se eleve, que nós saibamos dividir com os outros conhecimento, de dividir os nossos bens também, né? De podermos ajudar os outros na medida do possível, porque com essa pandemia não ficou fácil para ninguém, principalmente quem perdeu o emprego, continua perdendo. Então nós temos que nos dar conta que o planeta está indo, como tu disse, por uma vibração de regeneração. Mas é um consolo, porque é daquele livro No Rumo a Caminho da Regeneração, do Divaldo, com o Manuel Filomeno de Miranda, o Espírito, ele coloca que mesmo aqueles espíritos endurecidos que estavam no lugar que descrevendo, eu não vou descrever aqui, mas é um lugar assim, pior que tu pode imaginar, que tu queira estar, né? Quem me ouviu bem. Mesmo assim, o grupo de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, foi a essas coisas, como Manuel Filomeno também foi com o Dr. Bezerra e mais... esqueci agora o autor do livro? Não, da Federação, que foi presidente da Federação, Spinelli. Foram a lugares e regiões para levar ainda a última chance para aquelas pessoas quererem se regenerar, reencarnar como última oportunidade, porque a vibração está mudando. Então muitos aceitaram, outros não, outros até mentiu, que sobre o comando de Isabel, que ela é do Evangelho, Isabel de França, eles jogavam uma rede fluídica e os espíritos que estavam mesmo querendo essa mudança se agarravam e conseguiam sair dos lodaçais e tal. Tinha um outro que se agarrava e não conseguiam porque era uma aparência só, não sentiam aquilo na alma. Eles queriam sair daí para continuar denegrindo a imagem de Jesus, influenciando os homens, como a gente sabe, que as pessoas acham que a pena de morte é uma maravilha, mata o corpo, mas não mata o espírito. Ele mais pode agir com as pessoas. Então, a gente viu que ainda Deus e Jesus estão ali esperando que o homem se modifique. Então, realmente, a Terra está passando por essa transformação, em que as asas, quando estiverem juntas e parelhas, aí sim. Perfeito. São 17 horas e 29 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 18, 19, 13, 18, 13? 30 graus, eu estou botando uma temperatura mais embaixo, porque aqui dentro 27, está aqui o Sidney Coelho atualizando, eu falei 13, 18, porque nós estamos aqui no estúdio, o programa é feito ao vivo, né? E aqui já está um pouco geladinho. Perguntar para a nossa presidente, né? Tá boa essa temperatura? Quer que aumente mais um pouco? Não tem problema? Não, que nós estamos dentro do estúdio, estamos com o ar-condicionado ligado e aqui está bem geladinho, que parece que está com 19, 20 graus, ou 18, né? Ali está 17, tu botou ali 17. Eu acabei me confundindo, porque eu estou aqui dentro sentindo aquele arzinho gelado, mas um arzinho muito gostoso, né? Olha a tecnologia. A tecnologia. Então você está ouvindo e assistindo, né, pela rádio Tupãssi AM de Pelotas, o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui no nosso programa a presidente da Liga Espírita Pelotense, Fernanda Farias, que vem abordar esse maravilhoso tema que é sobre mensagem de ano novo. E é um costume do nosso programa Terceiro Milênio, sempre o último programa do ano, a gente sempre convida a presidente ou presidente da Liga Espírita Pelotense para fazer, assim, digamos assim, um encerramento, né, das nossas entrevistas, né? Então, coube a nossa presidente
Fernanda Farias, como presidente da Liga Espírita Pelotense, para estar presente hoje para falar esse tema sobre mensagem de Ano Novo. Fernanda, tu estavas falando então esse novo momento que passa a humanidade, o planeta Terra, que é o mundo de regeneração. Que mundo é esse que vai ser a Terra, o mundo de regeneração, que é o próximo estágio do nosso planeta? O que é isso? O que é o mundo de regeneração? O mundo de regeneração, a palavra já está dizendo, regenerar-se. Ficarão aqui os que quiserem se regenerar. Como eu estava colocando anteriormente, nesse próprio livro diz que muitos que desencarnaram já não ficarão aqui, já foram encaminhados para um novo planeta. Então, o mundo de regeneração não é que não vá haver mal, né? O mundo de provas e expiações, o mal predomina sobre o bem. Mas já não os espíritos que ficarem aqui para mudar é realmente para regenerar. Não é a pessoa não vai ter tanto apego aos bens materiais, vai haver mais fraternidade, mais amor. As pessoas já não vão se atormentar tanto porque não têm coisas, elas vão ser e não ter, né? Então o mundo de regeneração é um caminho que nos leva às outras esferas, que quase todos os planetas depois de provas e expiações passam, para a pessoa se regenerar. E isto já vem acontecendo de muito tempo. Cada um pode fazer ao seu estado de consciência, como fala no Evangelho, todas as noites perguntar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito ou o que eu não devo fazer. Então, os espíritos que são muito apegados à matéria não poderão ficar nesse planeta. As pessoas ficarão aqui para desenvolver também muito a inteligência e a moral. Não quer dizer que vai existir mais bem do que o mal. E o mal não será na intensidade como nós encontramos ainda hoje, porque não é compatível com o planeta. E o grau de inteligência, mesmo que as pessoas que não ficarem aqui, não perderão tudo que aprenderam. Ou seja, o bem vai prevalecer. O apego à matéria não vai ser tão intensa como a gente ainda é. E apega-se aos bens materiais, achando que quando desencarnar tem que levar junto, né? A gente vê extravagância de pessoas que querem ser enterradas com joias, com não sei o que hoje até está proibido, porque senão vão lá e violam. As pessoas sabem, violam os túmulos e vão. Então o mundo de regeneração são essas esferas, que o teor vibratório vai ser mais positivo, que nós vamos ser mais fraternos, menos egoístas. Não que não vamos ser egoístas. Não é uma mudança radical. Dormi, não presto, no outro dia me levantei santo. Como as pessoas às vezes veem isso na morte. A pessoa morreu, eu nunca me esqueço no velório do meu pai. Não era flor que se cheire. Coitadinho, Deus o tenha, mas não é. E aí as pessoas dizem, mas o fulano, imagina uma pessoa assim. Amigos dele. E depois nas costas, antes era um terror. Era um horror, né? E aquilo eu nunca me esqueci, fiquei pensando, mas realmente, aí eu fui vendo outros velórios que eu fui no decorrer da vida, que faz muitos anos que meu pai morreu, fazem cerca de 40 anos, eu fui vendo que realmente as pessoas às vezes têm esse comportamento, quando que a gente sabe que o comportamento que tem que ter, ou que não vá, melhor, é de oração, de reflexão para que aquele espírito possa, porque às vezes as pessoas pensam que ele não está ali, mas estão bem ali, né? Então é melhor tu não ir, né? Ou ir e ter esse comportamento. Não, mas o fulano assinou o livrinho aquele, eu tenho horror daquele livrinho. No dia do meu velório, eu não quero saber quem vai, eu vou ver. Eu não quero que assine coisa nenhuma dizendo fui eu. Não interessa. Porque na hora de morrer, todo mundo vira santo. Então, as pessoas assinam o livrinho mesmo detestando aquela criatura. Mas vão lá para dizer que foram. Agora ele já foi embora, graças a Deus, estou alegre. Eu até vou ir no velório para conferir se morreu mesmo. Né? Então é isso que nós vamos ter uma outra visão da moralidade nesse planeta. É isso. Bem simples, curto e grosso. Bem simples. Mas essa transformação já está acontecendo para esse mundo de regeneração. Não tem uma data limite, vai ser no dia tal do ano tal. Não, já está acontecendo essa mudança. Eu estava lendo das previsões, né, que as pessoas botam data, não tem uma data limite, não tem. Divaldo fala isso, quase todos os palestrantes no Livro dos Espíritos vai encontrar, não tem uma data.
A regeneração de cada um vai depender de cada um. E quem não se regenerar, porque não quer ficar aqui, vai para um outro lugar. Para crescer. Não é uma punição, é uma escolha tua. Às vezes eu digo, as pessoas dizem assim, mas a gente tem que mudar. Mas eu vou deixar para a próxima encarnação, mas será que vai ser aqui? Será que tu vai conseguir reencarnar tão rapidamente, que não é bem assim? A gente sabe que a fila da reencarnação é bem grande. Então, não percamos as oportunidades, mesmo que eles dizem, mas agora eu já estou velho, não importa. Tudo que tu puderes, o arrependimento, a reconciliação nunca é tarde para ti. Nunca deixe para amanhã que tu pode fazer hoje, porque amanhã tu sabe que vai estar aqui. Sim. Né? Eu me recordo, Fernanda, o Chico Xavier desencarnou em 2002. Então, 2022 agora vai fazer 20 anos do seu desencarne. E quando o Chico ainda estava aqui entre nós, entre os encarnados, uma coisa que me chamou a atenção naquela época, ao qual ele estava aqui conosco, ou seja, há mais de 20 anos, Sim. Ele já dizia naquela época que muitos espíritos não estavam mais reencarnando aqui na Terra. Já estavam indo para outros mundos inferiores à Terra. E ele completou arrematando dizendo assim, e aqueles que os amam estão se candidatando para ir junto com aqueles, para ajudar aqueles que interessante, retardatários nessa evolução. Então já naquela época do Chico, muitos espíritos já não estavam mais reencarnando aqui na Terra. Não é uma coisa e outros estavam nas suas últimas oportunidades. Exatamente. Né? A gente não sabe qual é a lista que a gente está. Mas vamos regenerar que ainda dá tempo. Dá tempo, vamos tudo se regenerar, vamos tudo procurar acertar. Vamos aproveitar o hoje. É verdade. Amanhã, dizia minha avó, a Deus pertence. É isso aí. Então, Fernanda, em Mateus capítulo 5, versículo 5, no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, Jesus nos diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas eu faço uma pergunta para a nossa presidente Fernanda Farias. Afinal, quem são os mansos ao qual se refere Jesus? Aqueles que não são orgulhosos e egoístas. Esses são os mansos? São os mansos e brandos. Mas também pode-se dizer aquele que luta no seu dia a dia para deixar de ser orgulhoso e egoísta. Esses são os mansos. Mansos, na palavra intensa, ele diz assim, são todas as pessoas que não têm orgulho e egoísmo. Mas, depois uma ressalva, também aqueles que estão lutando, não estão fazendo que lutam, estão lutando para ser menos orgulhosos e egoístas. É um despertar da consciência, né? Porque dizer que a gente não é orgulhoso e egoísta na Terra é muito difícil, salvo muito pouco caso que eu posso dizer isso. Mas você está proposto a reduzir o teu orgulho e o teu egoísmo. Muitas vezes, quando tu vai agir com um orgulho e com egoísmo, tu consegue refletir e te reter. Por isso que a gente diz que contar até 10 ou até 100 é bom, antes de falar. Às vezes a gente não fala, mas pensa. Inclusive tem que contar no pensamento. Então ele diz que os mansos e brandos, né, são essas pessoas que já conseguiram se livrar totalmente do orgulho e do egoísmo. Mas também aqueles que estão querendo, é que nem aquela frase dos espíritas. Quais são os espíritos? Aqueles que estão tentando vencer as suas más tendências. Kardec já nos dizia. Assim, nessa própria pergunta, eu te faço assim, uma outra pergunta, Fernanda. Pela tua experiência já de vida por muitos anos, e também pela tua lida no movimento espírita, na seara espírita, esses mansos, eles estão crescendo? Sim. Eu acredito que sim. Tem muitas pessoas que trabalham, e a gente também, eu acho. Eu já fui mais orgulhosa, mais egoísta, já fui de pensar primeiro em mim do que pensar em alguém, né? Então, realmente, eu acredito muito no movimento espírita, na humanidade como um todo, porque não é dentro da religião, claro, né, que não há salvação. É fora da caridade que não há salvação. Não, então, fora da religião. No caso, não é fora da caridade, isso tá certo. Fora da caridade que não há salvação. Então, assim, muitas pessoas de outras religiões também são dotadas de uma bondade, já não são mais egoístas. Então, a gente nota que, eu acho que, principalmente no movimento espírita, ainda temos muitos orgulhosos, ainda temos.
mas que eu acho que estão lutando contra isso para poder se melhorar. A gente sempre tem que acreditar no ser humano, que ele tem capacidade para se melhorar. Se nós temos capacidade de chance, outras pessoas também têm igual. Não é diferente. As pessoas quererem trabalhar o seu íntimo é fazer aquela reflexão no seu dia a dia, apontar suas arestas. Isso é uma oportunidade, o livre-arbítrio é uma coisa que nós temos que podemos usar da maneira correta, se nós quisermos. Mas depende de cada um de nós, né? Então, ainda eu considero que o movimento espírita mudou muito de alguns anos para cá. Nós encontramos ainda as pessoas movidas pela brandura, não que não sejam orgulhosas, mas menos orgulhosas, mais pensando no movimento espírita do que na honraria que pode ser fazer palestra ou ser presidente, ou ser isso, que há muitos anos atrás a gente via muito no início, que as pessoas tinham orgulho, achando que isso era uma coisa muito importante. Enquanto que o que é importante era o conteúdo da doutrina espírita. Ela tem que brilhar e não nós. Sim, não nós. Jesus é que tem que brilhar. O que nos quis dizer a nossa presidente da Liga Espírita Pelotense, o que tem que aparecer é o trabalho. É o trabalho. Não nós. Não nós. Não. Nós somos meros colaboradores e maiores beneficiários, porque nós aprendemos aí a lidar com o orgulho e o egoísmo. Quando o trabalhador está maior que o trabalho, algo está errado. O trabalho tem que ser maior que o trabalhador. Sim, é verdade. Então nós estamos nesse crescente, então, de sermos mansos e pacíficos. A regeneração nos coloca isso, né? A própria sociedade, a gente vê isso, se a gente for fazer mais solidária, mais fraterna. Mais solidária, exatamente. Há anos atrás não tinha muito essa questão de se preocupar com o outro. Era o seu parente, era a sua casa e só. Hoje a gente já vê que as pessoas estão mais voltadas até para pessoas que tu não conhece. Tu nem faz ideia quem seja. E não importa, como foi agora da pandemia, não importa qual é o país que está mais ruim ou pior, todos tiveram que trabalhar, todos tiveram que se preocupar com os outros, né? Agora mesmo aconteceu isso na África, vê se vocês não estão preocupados, porque mandaram vacinas para lá que já estava para ser vencida, não deu tempo nem de dar às criaturas. Né? Agora se deram conta de que não adianta eles fazerem isso, porque não vai ficar doença na África, a África vai sair a doença de lá, como já saiu para outros lugares. Então agora estão pensando em mandar porque eles não têm condições de comprar, mandar outras vacinas em condições de serem aplicadas. Pode ser uma atitude egoísta, pode, para não afetar o sim, mas ao mesmo tempo está sendo uma atitude humana. Humana, claro. Né? Porque nós todos estamos interligados. Depende da intenção, como a gente diz, né? E nós estamos interligados, nós somos seres sociais e estamos interligados uns aos outros, né? Sim. É importante essa questão da gente querer fazer o bem, ajudar. Nós estamos interligados. Sim. E isso essa doença vem nos mostrar, né? E vem. Porque atingiu todo mundo, independente da classe social, da cor, do país, de qualquer... Não, todos. Dos ricos, dos pobres, tudo foi afetado. Todos. É. Vamos falar sobre Jesus? Vamos. Vamos falar sobre Jesus, então. Mestre e guia da humanidade. E o que Jesus espera de nós, Fernanda Farias? Uma pergunta que deveríamos fazer, acho que talvez nas nossas reflexões desse final de ano, início de ano. Eu trouxe aqui... O que Jesus espera de nós? Será que eu estou correspondendo à expectativa de Jesus? Eu trouxe uns exemplos aqui do que Jesus esperou de algumas pessoas. Se perguntássemos a Maria de Magdala, coisa já ouviu. Ai, meu Deus. Wagner. O Wagner é nosso técnico de áudio hoje. E foi no Evangelho também. Se até para explicar para os nossos ouvintes e que estão nos assistindo pelo Facebook, o nosso técnico, de costume sempre o Cláudio Leão, hoje está licenciado. Sua terra, foi para a sua terra. Foi para a sua terra, né? E hoje e a gente sempre intercala entre o Cláudio Leão e o Wagner Edom. O Wagner não está aparecendo, mas ele está atrás das câmeras e a gente agradece ele por essa transmissão. É verdade. Sempre muito competente nos seus trabalhos ao qual vem realizando, né? Então está em boas mãos e à altura, né, desse trabalho. Obrigado, Wagner. Então assim, se perguntássemos a Maria de Magdala, prostituta, o que Jesus esperava dela? E ela vai dizer assim, que foi em Betânia, quando pela primeira vez ouviu o sermão de Jesus. A voz de Jesus, a doçura de Jesus tocou o seu coração. E ela deixou a vida de luxo, a vida material de luxo que ela tinha, para seguir o Mestre Jesus. Naquele momento em que ela ouviu o Evangelho do Mestre, ela teve essa postura.
o que ele esperava dela, ela correspondeu. Que ela deixasse de ser a prostituta. Mulher mais rica, mais bonita da época, que recebia homens de outros países, além dali da Judeia, da cidade de Jerusalém, em Magdala. Então ela foi tocada. Então, o que Jesus espera de nós? Foi ali em Betânia que Maria de Magdala foi tocada. Se ele perguntasse a São Francisco de Assis, ele responderia que foi no dia em que, na Praça de Assis, decidiu incondicionalmente abandonar a luxúria para viver o Evangelho de Jesus. Ele deixa ali os bens materiais, não que a gente tenha que deixar, porque Jesus não nos pede isso. Mas ele tem uma atitude para a época para mostrar o exemplo que a igreja não é a construção de pedra. O templo estava dentro do coração, que aquela riqueza pela qual os outros que não eram ricos não podiam frequentar e nem ouvir, né? Então não tinham nem como saber, ter conhecimento, ele vai, conhece o Evangelho e começa a transmitir a tudo. Era a atitude que Jesus esperava de São Francisco de Assis. Depois, a mesma pergunta foi feita a Pedro, quando naquela noite o galo 3 vezes cantou e ele renegou o Cristo. E depois se tornou o maior apóstolo, um dos maiores apóstolos de Jesus. Ele, como um ser humano, como nós erramos, negamos Jesus, porque negamos Jesus à medida que temos atitudes erradas. Estamos negando aquilo que ele nos deu, aquilo que ele pregou. Nós conhecemos o Evangelho, se fizemos contrário ao Evangelho, somos orgulhosos, egoístas, não somos pacientes, não amamos, não fizemos a caridade, só a caridade material que é mais fácil. É como se nós estivéssemos como um Pedro, mas somos humanos. E ele entende, tanto que ele já sabia que Pedro ia fazer isso e disse a Pedro. E Pedro disse que jamais faria isso. Então Pedro se dá conta ali da missão real que ele teria pela frente, e então ele disse ao Mestre Jesus que aquilo que esperava dele, ele levaria até o fim da sua vida, daquela encarnação. Se perguntássemos a Paulo de Tarso, ele também diria o que Jesus esperava dele. Na estrada de Damasco, quando ele fica cego, Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquela cegueira da visão fez com que ele entrasse no seu interior e visse o que é que realmente Jesus esperava dele. Uma atitude de não perseguição aos cristãos, que já tinham compreendido o Evangelho, estavam vivendo o Evangelho do Mestre Jesus. Então Jesus espera que nós, como Paulo, tiremos a venda, essa cegueira, de dentro da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito. Que nós façamos como ele: Senhor, que queres que eu faça? E esse Senhor, que queres que eu faça, não quer dizer que Jesus espera que nós vamos mudar da noite para o dia. Não. Porque Paulo, antes de ser Saulo, passou 3 anos no deserto estudando, compreendendo, para depois poder fazer aquela transformação. Foi se transformando para depois se tornar o apóstolo de Jesus. E foi exercitar a humildade. A humildade. Então, o que espera Jesus de nós? Ele não vai esperar que amanhã eu vou virar santa, que eu vou viver o Evangelho totalmente Jesus, mas ele aguarda a cada dia. São chegados os tempos e que nós temos que fazer a nossa modificação. Como Paulo: Senhor, que queres que eu faça? Perguntamos a Joana de Cúzar, quando ela estava ali no circo de Roma e que todo mundo dizia para ela: nega, para te soltar, mesmo o pedido do filho pequeno. E ela entendeu que meu reino não é deste mundo e que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E ela então responde aquilo que Jesus esperava por ela, porque ela já tinha conhecimento do Evangelho, ela se tornou cristã e mesmo sofrendo, sendo delapidada, vamos dizer assim, sendo queimada, melhor dizendo, ela não renunciou, porque ela sabe que meu reino não é deste mundo e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Podemos negar, mas faremos tantas reencarnações quanto for necessária. Então é chegado o tempo da regeneração. Se nós queremos, temos que fazer com ela, como ela. Abraçar a regeneração, procurar mudar os seus defeitos.
E perguntamos a mulher da Samaria, que Jesus esperava dela? E ela responderá: Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que pediu de beber e me disse: mulher, eu posso te dar a água viva que sacia toda a sede. Pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Ele esperava dela que ela entendesse o que é aquela água, que ele pediu água para ela, para saciar a sede do corpo, que é extremamente necessário, porque nós temos que tomar bastante água, né? No verão, no inverno, faz uma maravilha para o corpo e para o espírito. Cuidar do corpo e do espírito. Mas ele falava de uma outra água, a água viva, que é aquela do conhecimento, a fonte do conhecimento. E que o Evangelho nos dá essa fonte de conhecimento. Que nós lemos o Evangelho, mas temos que viver este Evangelho. Né? Para ficarmos aqui na regeneração, para evoluirmos como Jesus chegou à categoria dos Espíritos puros. Então a samaritana entendeu e viu que Jesus, quando oferece a água viva, que oferece o seu Evangelho, ali haveria a sua transformação. E perguntamos a Judas, né? Judas Iscariotes: o que Jesus espera de ti? E ele nos responderá: Jesus espera de mim que quando assistir o seu julgamento e a sua condenação, eu vi que o rei que ele falava, o reino, não era o cedro de ouro, não era a coroa de ouro, não eram os judeus que iam reagir e lutar pela guerra contra os romanos que os escravizavam e o massacravam. Não, Judas vai se dar conta que o que ele tinha em mente, ele achou que era uma guerra, porque ele estava acostumado ao domínio de Roma, conseguindo tudo pela guerra, queimando os cristãos, fazendo os horrores. Então ele se dá mais por conta ainda quando ele se dá conta, ele se suicida, né? Que isso Jesus não esperava dele. Mas mesmo assim ele se dá conta do que Jesus esperava, porque Jesus, mesmo estando ali, pede para que os anjos vão ver a situação dele. E Jesus vai a ele, antes de se apresentar aos apóstolos e a Maria de Magdala, ele vai ao encontro de Judas para saber como ele está, tentar ajudar. Ele não esperava essa atitude de Jesus, mas ali foi que ele viu o que realmente Jesus queria dele, que era o reino que não é deste mundo, e não o reino que ele imaginou, que seria para se vingar, para correr com aqueles que o escravizavam, que os maltratavam. Mas ele veio ensinar algo mais, que era o amor. E finalmente a pergunta foi feita a Bezerra de Menezes. E ele respondeu que no dia que ele descia as escadas da Federação Espírita Brasileira, ele foi abraçado por um homem que disse que veio devolver o abraço que ele tinha dado em nome de Maria. A história é a seguinte: um tempo atrás, um homem vai até Bezerra de Menezes e diz que está desempregado, está com fome, a família desestruturada. E ele pede um dinheiro a Bezerra para pelo menos satisfazer o corpo físico. E Bezerra também não tinha dinheiro. Meteu a mão no bolso: e agora? Aí ele lembrou, ele disse: você acredita em Maria? E o homem respondeu: sim. Então, meu amigo, o que eu tenho para te dar, ela pediu que eu te desse em nome dela um abraço. E aquele homem saiu. E voltou para retribuir, e disse a ele que naquela noite, aquele abraço, que não era o dinheiro que ia saciar a sua fome, que não era o emprego, mas deu-lhe a força e a coragem que ele precisava para sentir. Ele fez aquilo que o Mestre esperava dele, que Maria, mãe de Jesus, esperava dele, e que espera de todos nós todos os dias. Que nós vá de encontro. Eu vou superar, eu não vou morrer de fome. Eu vou voltar à minha família, eu vou lutar. Deu a ele a fé, a esperança, talvez muito mais do que um dinheiro que se desse, que naquele momento satisfazeria a vontade de comer, e depois, se não tivesse mais, como seria? Então Bezerra de Menezes dá a ele aquilo que
Jesus esperava de todos nós. E o que Ele espera ainda mais de nós? Ide e pregai. Tomai desta rua e não olhar para trás. Eis o que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Leve a boa nova. Deixe morrer o homem velho e deixe renascer o homem novo. A seara é muito grande e são poucos os ceifeiros. Né? Semelhante à afirmativa do Senhor, que Ele dá importância à contribuição humana. E tem aqui que eu achei assim fantástico, que ele diz: onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um amigo celestial. Aonde nós levarmos a palavra do Mestre, aí se encontra um amigo espiritual. Foi o que Bezerra deu àquele homem. Algo que ele precisava de um amigo, um abraço da Mãe de Jesus, que foi esse amigo espiritual que fizesse com que ele lutasse, que ele saísse daquela dificuldade que ele estava, lutasse. Isso eu não quero dizer que nós não pratiquemos a caridade material, que às vezes se faz grandemente necessária. Então, os homens esperam por Jesus. A gente sempre diz, eu estou esperando por Jesus. E Jesus espera igualmente pelos homens. Né? Nós esperamos por Ele e Ele espera que nós tomemos uma atitude, porque Ele já esteve entre nós. Ele já deixou e está, mas digo pessoalmente, já esteve aqui, deixou um grande legado e sempre está, porque Ele não nos deixou o barco à deriva como estava o início da pandemia. Nós nos sentíamos perdidos. Eu era uma que eu olhava e dizia assim, isso é uma bobagem, isso é um sonho. Aquilo que eu estou vendo, aquele monte de morte na Itália, não é verdade. Até que me caiu a ficha um dia que eu achei assim uma emoção. Uma enfermeira italiana que levou um tablet para um que estava morrendo para se despedir. Foi bem no início da pandemia. Aquilo me chamou a atenção porque ela podia não estar se importando. Era tanta gente. Mas ela se importou com a vida do outro. Com aquele que ela gostaria que não morresse desamparado, podendo se despedir de sua família. Ela pensou no outro antes de pensar em si. Foi a atitude que Jesus esperava dela. Como a gente tem visto tanto trabalho nesses hospitais e às vezes as pessoas não têm consciência e nem agradecimento. E nem respeito, porque dizia que não obedeça os protocolos e não obedeciam os protocolos. Então, porque já é a hora de morrer. Não se sabe se era ou não. Ninguém pode afirmar com certeza. Terminei. Perfeito. Falta... Presidente, Fernanda Farias, em 30 segundos para nós fecharmos com chave de ouro essa belíssima entrevista emocionante que nos impulsiona para que a gente faça o melhor ao nosso alcance, a sua mensagem de fim de ano, a sua mensagem de ano novo. Bom, eu vou deixar para todos nós uma reflexão que eu até trouxe do Chico Xavier, Renovação, mas tem uma frasezinha que eu achei fantástica de botar: ano novo é também renovação. De nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Não é só comemorar junto aos familiares, mas é um aprendizado, é uma reflexão que nós temos que fazer no nosso dia a dia. A cada ano, a cada mês, a cada dia nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e procurar essa regeneração, que é a regeneração do planeta. Então, nós temos que realmente, desejo um bom ano novo, um bom começo, que nós, em vez de dizer bom ano novo e boas festas, vou dizer que nós tenhamos a aprender, servir e trabalhar em nome do Cristo. E hoje nós aprendemos muito, nos sentimos assim revitalizados com a presença, com essa oratória da nossa querida amiga, presidente da Liga Espírita Pelotense, Fernanda Farias. Fernanda, nosso muito Eu obrigado. É que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Imagina, nós... Pelo trabalho que vocês têm, gratidão. Com a sua sempre, com o seu apoio, não podemos esquecer disso. Mas né? temos também o mérito que vocês têm pelo trabalho, de deixarem as famílias, às vezes, correndo de emprego.
intensa gratidão e a gratidão do movimento espírita. E nós da equipe lhe agradecemos a você e toda a direção da Liga Espírita Pelotense. Sem o apoio de vocês e a ajuda não seria possível nós estarmos aqui. Terceiro milênio vai chegando ao término do programa. Queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupãssi em nome do senhor presidente Jorge Malião, agradecer a presidente da Liga Espírita Pelotense aqui junto conosco, Fernanda Farias, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribes, o técnico da rádio, esse competente técnico, Sidney Coeixo, a nossa equipe da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, agradecer o nosso técnico de transmissão hoje aqui junto conosco, nosso irmão, nosso amigo, esse amigaço, Wagner Edom, e a você, amiga ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado na próxima semana, agora sim, na sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Em nome do programa Terceiro Milênio, juntamente aqui com a nossa presidente da Liga Espírita Pelotense, desejamos a todos, muito amor, muita paz e que seja o ano, como a gente sempre fala aqui no nosso programa, um ano de muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.